a gente conversa o Rodrigo mostra as obras e tal, é que a gente teve um privilégio casual de que o cinema não dá, e a Amanda sabe a dificuldade disso para um ator de teatro, que é dormir com um problema. Então a gente pensa muito sobre a cena, sobre como abordar, sobre não sei o que e tal, faz ela 20 vezes, 40 vezes num dia, e ela vai ter que sair ali, porque aquele é o dia da locação, aquele é o dia daquele elenco, e você vai dormir e certamente você vai acordar com várias soluções para a cena que não pode mais ser feita. Nesse caso, a gente pôde voltar para ela por algum problema de som, graças a Deus. Ah, porque a cena não tinha ficado boa. Ah, que bom. Porque eu acho que tinha tido alguma coisa com som ali e tal, porque ela bateu na trave de algum jeito, aí quando foi, e aí de fato ela aconteceu de uma maneira mais fluida, assim. A gente, eu acho que não tinha tido ainda tempo de perceber, né, como é que, por o que estava escondido atrás dessa intimidade dos dois e tal. Então era isso, foi muito bom fazer de novo. Eu vou aproveitar, já que ele falou, só acrescentar, falando, porque eu achei tão bonito que você falou dela, e eu, de alguma maneira, esse trabalho, a gente ter podido repetir teve a ver com o fato de a gente ter uma locação só, na verdade, também, apesar de a locação estar em constante transformação, porque as obras eram pesadas e conforme elas iam avançando, ficaria difícil retroceder. Mas também porque, em relação à minha atuação, eu tenho uma questão que quando eu cheguei eu falei, putz, eu não fui criado numa família com envolvimento com artes plásticas. O que eu fiz foi fazer teatro há 25 anos, é o que eu faço. De uma maneira muito concreta e diária, cotidiana. Eu acho que quando eu vi que eu ia, quando a Júlia me chamou e eu entendi que o espaço e a obra dos artistas eram mais protagonistas, deveriam ser mais protagonistas do que os dois personagens que nem nome tinham, a gente ficou tentando dar nome para eles o processo inteiro e não pegou muito. Mas eu percebi que o que eu tinha que fazer era lidar com analogia, aproximação e coisas opostas. Quando eu passei um dia visitando o ateliê da Elisa Bracher e conversando com ela, e percebi, eu falei, nossa, como o nosso universo é distante. E aí eu acho que o que eu tentei fazer foi aproximar, e aí a questão do crítico, por exemplo, também é uma relação que existe analogamente no teatro, muito facilmente identificável, e o do crítico que é próximo, que a gente fica amigo e se encontra, e aí tem a minha amizade com o Márcio, de outras histórias, a gente estudando junto, enfim, teve uma organicidade no processo que foi muito gostosa de viver. Tomara que tenha ficado visível em todos os trabalhos. Então agora, Heloísa, né? Heloísa Machado. Ali, levante o braço, por favor. Obrigada. Eu tenho duas perguntas também. Primeiro, eu queria... uma percepção que eu tenho do Pendular, né, é que a performance passa pelo filme inteiro, assim, não só pelas cenas de dança e tudo mais, mas que ela constrói toda a relação entre os corpos dos dois e a própria relação com as obras de arte. E eu vi que vocês têm intencionalmente, né, uma inspiração na performance da Marina Abramovic, né? Queria saber como que no processo de construção, no processo criativo, né, do filme, vocês trabalharam essa ideia de performance, como que isso foi funcionando para criar essa movimentação dos corpos no espaço e toda essa sensação que vai sendo criada, que para mim é muito forte no filme, de que tem quase que um castelo de cartas sendo construídas e que o mínimo movimento pode desmoronar tudo, assim, e que eu acho que é muito das relações humanas, né? Então, até no próprio espaço, aquelas esculturas vão preenchendo cada vez mais o espaço que começa vazio, e a sensação é de que é cada vez mais de isolamento e de que a cada minuto qualquer coisa pode sair do lugar e desmoronar tudo, né? Enfim, queria saber como é que foi o processo dessa construção. E em relação à Inocentes, eu queria perguntar mais em relação à fotografia,
eu imagino que deve ser uma aposta muito grande, uma coragem muito grande fazer um filme sobre um fotógrafo, né? E se ver no lugar de trazer esse olhar desse fotógrafo para a tela, né? Então, eu acho que vocês conseguiram fazer isso de uma maneira muito generosa, assim, com o trabalho dele, e se aproximar muito desse trabalho, só que sem cair na mimese, assim, de alguma forma trazendo também um olhar criativo da equipe e da fotografia para a tela, né? Então, eu queria saber mais especificamente como que foi essa relação com o trabalho do Alair, na busca de construir um olhar que seja do fotógrafo, né? Mas trazendo com tanta generosidade o trabalho do Alair. E que é uma belíssima homenagem. Parabéns. Vou começar com ele, né? Pois é, né? É um desafio gigante você fazer a fotografia de um filme sobre Alair, né? Que é um grande fotógrafo. Não sei, eu fiz uma investigação sobre o trabalho dele, enfim, sobre essa construção das narrativas a partir da fotografia e, enfim, as texturas da imagem, dos enquadramentos e não sei, foi isso, assim, foi bem... Sendo humilde, mas ele foi descobrindo junto filtros que o Alair usava, porque, enfim, para filtrar o amarelo da areia, isso tudo ele sabe bem, porque ele não está falando. Mas a gente teve um trabalho também antes de filmar, assim, que eu e Gui, a gente foi para essa janela, filmou coisas da praia, e a gente tinha conseguido um apoio com um laboratório de finalização lá na U2, e a gente testou esses filtros e foi chegando nessa textura, nesses grãos também, que tinha que estar muito presente, uma definição que é soft, né? E foi aí. Ele fotografava de muito longe, né? Então as fotos já tem um próprio dentro das próprias fotos. Então, assim, algumas fotos são quase pictórias e tem a questão da nitidez, da definição, assim. Então, não é uma questão de ter muita nitidez, tipo, poder trabalhar com umas texturas que talvez não sejam que, enfim, chegar nesse desenho que talvez não é a questão de resolução ou qualquer coisa que defina, e sim a expressividade da imagem, assim, de coisa meio soft. Então, além dessa questão toda de que a gente foi trabalhando as performances ao longo do processo de roteirização, eu acho que isso está muito no filme, no sentido de a gente ir construindo, então ela vai atravessando o roteiro o tempo todo. Tinha uma coisa que isso foi definida desde o início, que a ideia das performances era trabalhar com a passagem do gesto cotidiano para a dança. E investigar e pesquisar justamente esse momento entre o gesto cotidiano e a dança. Então, isso que eu acho que pautou todo o pensamento, tanto coreográfico, mas tradicionalmente, quanto o próprio trabalho de gesto dos atores, assim, né? A gente, como ela se sente atravessada pela relação e joga para a dança e a dança volta, tinha um pouco esse desejo de ficar estudando os gestos que eles faziam e trazer isso para dentro da dança e vice-versa. Então, por exemplo, quer dizer, eu acho que a própria cena de esticar a fita e colocar, ela é um tanto performática, né? A primeira transa também, né? Tipo, o corpo dela que sobe, tem um quê meio performático, que é quase artificial, mas que ao mesmo tempo tá nesse entre, assim, né? Tá num lugar que é um pouco performático, mas também você mais ou menos entende aquilo como gesto. Quando ela dorme, de fato foi um trabalho nosso coreográfico, né? Dos dois dormindo
na insônia e ela virando de um lado para o outro. A gente chegou a fazer toda uma investigação de coreografia nas posições da dança, da deitada, do dormir. Então foi um pouco esse processo, assim, de tentar... E isso é baseado, é engraçado, assim, porque isso é baseado no filme do Fred Astaire, que o João Salles comenta no Santiago, né? Não sei se vocês se lembram, tem um momento do Santiago que ele comenta a Roda da Fortuna do Fred Astaire, e comenta justamente dessa passagem, né, do Fred Astaire e da Cheryl estarem andando e de repente, eu não me lembro se ele faz o primeiro passo ou ela faz o primeiro passo, mas que é meio um andar que por acaso teve um pequeno pulinho e aquele pequeno pulinho vira um outro pulinho que de repente estão os dois lá bailando loucamente, mas aquele momento da passagem é que permitiu tudo aquilo, assim. Então tinha esse desejo, assim, acho que apontado pela primeira vez na minha vida pelo João. Na vida da Flávia é um trabalho longo dela, assim, né? O estudo do gesto. Então tinha esse desejo de estudar os gestos e essa passagem do performático ao gesto o tempo todo. Agora o Fabrício Boliveira, que eu espero que põe um pouquinho de adrenalina no debate, está uma calmaria, que diferença de ontem. Não quero ficar vinculado a coisas adrenalizadas, não precisa. Eu fiquei pensando no que o Márcio falou do processo de criação, de você não dormir, e fiquei conectando os filmes, sabe? E pensando no trabalho e na relação, né? Na vida, né? Nessa relação outra que você tem com alguém, de como no filme Inocentes o trabalho atrai as relações sexuais e, né? De algum jeito faz com que ele vá se misturando, né? Eles vão se misturando. E de como no filme Pendulada Júlia, é engraçado de como a entrada no processo de criação disso do que o Márcio falou vai deixando você sem sono, você vai perdendo meio que o libido dentro de casa, entende? Quase, sabe? De como a relação vai perdendo um pouco a importância e de como